Para entendermos o reino de Deus que está dentro de nós, é preciso entendermos a voz de Deus, o que Ele quer nos falar através da Sua palavra, o que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é cheia de simbolismos e figuras chamadas de sombras. Em Hebreus 10:1 está escrito assim: a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar aqueles que se chegam ao culto. Ou seja, a lei, ela não poderia aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus. Então, em Colossenses 1:15, diz assim a respeito de Jesus: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus, ele é a imagem do Deus invisível, é a manifestação da imagem de Deus, de tudo que o Pai se deu da maneira mais completa através do seu Filho Jesus Cristo. Uma vez Filipe pediu para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. O que é que Jesus respondeu para Filipe? Jesus falou: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Então, Jesus, antes da fundação do mundo, ele estava com Deus. Ele estava com Deus ali na criação. Ele era Deus. Então, Jesus, antes da criação, ele já tinha a primazia em Deus. Em Gênesis 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia. Essa palavra vazia, ela tem aqui um sentido de desolação, ela tem um sentido do nada. Então, em Hebreus 11:3, é um capítulo que nós devemos estar relendo constantemente. Ele fala que pela fé nós entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, aquela palavra vazio ou nada é o ponto da criação de Deus. É o ponto onde Deus quer colocar a mão dele, Deus quer colocar a manifestação dele. A fé não se processa por meios naturais, ou seja, através daquilo que enxergamos ou sentimos, ou da nossa exclusiva vivência. Deus é o Criador do que ainda não existe na minha vida e na sua vida. Em Gênesis 37:24, é um relato sobre a vida de José, quando os irmãos dele resolvem matá-lo, e no lugar de matá-lo, eles lançam José num poço, numa cisterna. Então lá diz assim: e tomaram-no e lançaram-no na cisterna. Ora, a cisterna estava vazia, não havia água nela. Então Deus começa o trabalho na vida de José, colocando José ali naquele nada, no vazio daquele poço. Então ali Deus começa a preparar José. E mais tarde nós vemos que ele é vendido ao Egito como escravo, e depois ele se torna o segundo a governar o Egito, o primeiro faraó, o segundo ele. E vemos que todo o preparo da vida de José começou ali naquele vazio, naquela cisterna. Deus já começou a preparar o coração dele para que José fosse o sustentador da subsistência de nações, as nações civilizadas ali na época. José foi o responsável por alimentar, era ele que cuidava, era ele que a responsabilidade da distribuição dos alimentos a todas as nações estava nas mãos dele. Então Deus começou a preparar José para esse propósito, desde aquela época daquele poço vazio. Em 2 Reis 4:3,
Nós vemos um relato de uma viúva que procura Eliseu. O seu marido havia falecido e ele andava com Eliseu, e ela foi pedir ajuda para Eliseu, porque ela não tinha mais nada do que viver. E Eliseu perguntou se ainda ela teria alguma coisa em casa. Ela falou: olha, a única coisa que eu tenho é uma botija de azeite. Terminando isso, eu não tenho mais nada. Então Eliseu falou para ela: olha, agora você vai nos seus vizinhos, pede panelas, vasilhas vazias, o quanto você puder encontrar, todas as panelas vazias, e entra dentro da sua casa, fecha a porta com seus filhos, e daquela botija que você tem de azeite, você vai enchendo todas as outras panelas vazias. Então ela foi e fez o que Eliseu falou. E aquela botija, o óleo não terminava, conseguiu encher todas as panelas vazias. Quando ela terminou, ela perguntou aos seus filhos se tinha mais alguma panela vazia. Eles falaram que não. Então ali aquele azeite parou de se multiplicar. Nós podemos ver esse mesmo princípio com Jesus multiplicando os pãezinhos, aqueles poucos pães e aqueles poucos peixes que sustentou multidões. Então, esse azeite aqui que foi multiplicado naquelas panelas vazias, Eliseu falou para a mulher: vende esse azeite e vive dele. Então, Deus é capaz de fazer milagres de subsistência, subsistência física e subsistência emocional e espiritual nas nossas vidas, mas nós temos que nos atentarmos para esse princípio do vazio, para o princípio do esvaziamento. Nós precisamos aprender a nos esvaziar. Em Filipenses 2,5 diz assim a respeito de Jesus: mas tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo ainda em forma de Deus, ele tinha a imagem de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus. Jesus era rei, a imagem exata de Deus, ele era rei, então ele não usurpou ser rei aqui na terra. E continuando diz assim: mas a si mesmo se esvaziou, tomando forma de servo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus nos deu o exemplo do esvaziamento. E o esvaziamento dele foi se tornar servo. O nosso chamado também, nós temos o chamado de servirmos uns aos outros. Nós temos o chamado, em primeiro lugar, de nos esvaziarmos para servirmos ao Senhor, nos esvaziarmos para poder servirmos uns aos outros, e não com aquilo que nós pensamos, não com a nossa antiga estrutura. O apóstolo Paulo fala que nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então é dentro desse esvaziamento é que nós podemos ser renovados, é que nós podemos nos tornarmos vasos que guardam a boa palavra, vasos que contêm azeite, que trazem subsistência, não apenas à nossa própria vida, mas de todos aqueles que estão à nossa volta, né? Em João 1:1 diz assim: no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. Jesus é essa palavra, Jesus estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, por intermédio de Jesus, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse capítulo de João 1:1, ele se refere a Jesus. Jesus é essa palavra, Jesus é esse verbo. E essa mesma palavra já estava predita em Isaías 55:11. Ele diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Então, essa palavra, ela encontra um recipiente esvaziado, ela vem, ela não volta vazia para Deus também, porque ela acha um lugar onde Deus pode completar o propósito dele, onde Deus pode acrescentar, onde Deus pode criar o que não existe. A nossa natureza humana é uma natureza difícil de ser trabalhada, mas o Senhor Deus, quando nós nos esvaziamos, o Senhor Deus ele pode criar algo novo, ele pode nos encher da graça do Espírito Santo, ele pode nos fazer sobejar desse azeite, daquela viúva, para que possamos ser sustentadores de vidas, para que possamos, até o dia que o Senhor Deus nos chamar, sermos servos, servirmos uns aos outros e, em primeiro lugar, servirmos ao nosso amado Deus. Que Ele nos abençoe.